Isso, agora tá gravando. Valeu, obrigado, velho. Valeu. Hora não entra o áudio, a hora não entra. Tá legal, agora tá gravando. Tá? Então vamos retomar aqui, né? Lá na classe um, né? Eu falava para vocês, ó, se eu fazer um planejamento clínico, né? O que vai acontecer? Você tem que medir o paciente, fazer a anamnese e tal, fazer todo o preparo de boca dele, tudo o que manda o figurino, né? E a partir daí, o que acontece? Você vai moldar o seu paciente, fazer uma moldagem de estudo, e posse dessa moldagem de estudo, você vai organizar o raciocínio de como essa prótese vai funcionar na boca do paciente, né? Qual era a primeira coisa que a gente fazia? Eu estou meio perdido com o está entrando aqui ainda. Que a gente fazia? Primeira coisa, eu determinava quem ia receber retenção direta, né? Então eu olhava para o modelo e falava, olha, isso aqui é uma classe um e tal. Retenção direta, quem vai receber retenção direta? Retentores diretos. Dentes adjacentes ao espaço protético, né? Tudo isso vale para a classe 3 também. Quando eu determinava, a retenção direta, eu criava uma linha de fulcro, a gangorra, onde a prótese ia rodar. E falava, agora eu preciso criar um mecanismo de retenção indireta para estabilizar essa prótese, né? O raciocínio continua sendo o mesmo. O raciocínio continua sendo o mesmo. Eu preciso fazer a mesma coisa. Mas a disposição disso no arco começa a mudar. Então eu começo a ter que entender, né, como é que eu vou trabalhar isso para que eu consiga obter os mesmos resultados, né, atingir o objetivo desejado, que é a estabilidade da minha prótese, a retenção e a estabilidade da minha prótese, a cada um desses grupos da classificação. Então, vamos lá, agora eu tenho que mostrar tela, share screen. Vamos lá, aqui, share, beleza. Espera um pouquinho só para eu poder organizar isso aqui, aumentar isso aqui. Beleza. Né? Vamos lá. Isto. Tá? Aí. Tá? Agora nós vamos falar planejamento de espaços intercalares, classe 3 e classe 4. Vamos focar primeiro na classe 3. Tá? Classe 4 nada mais é do que uma classe 3 com algumas características próprias, né? Assim como a classe 2, né? Uma prótese de extremo livre também. Então, a gente vai cercando isso. Tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Hoje eu tô queridinho aqui, rapaz. Aqui, aqui. Limite todos. Classe 3. Vamos lá. O que é uma classe 3? A classe 3 é um espaço intercalar. Eu tenho dente, não tenho dente. Tá? E depois eu tenho dente. Vamos pensar nesse caso aqui primeiro. Como que eu vou fazer? Primeira pergunta que eu faço sempre que eu vou fazer um planejamento: quem vai receber retenção direta? Por definição, o que nós combinamos? Retenção direta, dente adjacente ao espaço protético, dente ao lado do espaço protético, tá? Bom, então eu teria que ter, vamos pegar um marca-texto amarelo aqui, um retentor de... Oi? O Biva, nesse caso aí seria uma classe 2 com modificação, né? O que é? Nesse caso da foto aí seria uma 2 com modificação, não Por é? quê? Não tem o segundo molar? Ué, não tem o segundo molar. Tá usando o segundo molar? É. Tá usando ou não? Oi? Tá usando o O segundo molar? 46 aí, ó. Não, então, mas você vai pôr o segundo molar na prótese?
Ou eu que não tô enxergando direito. Não, filho, presta atenção. Quais eram as regras do Applegate? Na Ah, classificação. tá. Você não vai colocar o segundo. Esquece que eu falei. Não esquece Beleza? que eu falei. Você não vai colocar o segundo. Não vai, a armação está pronta aqui já. Não vou usar o segundo. Não, tem razão. Eu que não me dei conta da cela. Tá certo. Mas que legal essa pergunta. É isso mesmo. O treino vem daí. Porque essas dúvidas surgem para todo mundo, até para cara bem experimentado. É, então. Não, não, Eu não legal. olhei a cela. Tá certíssimo. Você entendeu? E é isso que é o charme do planejamento. Porque se eu for colocar, é outra coisa. Como eu não vou colocar, eu não considero. O Applegate deu um up na classificação do Kennedy, que foi o charme da coisa. Tá? Então, toda vez que você for fazer, tem que lembrar da classificação do Applegate. Lembra que no dia que eu falei do Tem Applegate, eu falei, razão. ó, é que nem os 10 mandamentos lá, tem que decorar. E depois fica tão automático que vai entrando. Mas a sua pergunta foi perfeita. Tá? E eu respondi com a pergunta exatamente para exercitar o raciocínio seu. Tá? Então, eu não olhei a cela. Tá certo. Então tá legal, que bacana. Todo mundo entendeu a pergunta dele? A dúvida que surgiu? E quando surgir assim, por favor, faça o que o Jorge fez, tá? Beleza. Então é classe 3. O que eu vou fazer? Eu vou colocar retentor direto aqui, retentor direto aqui, no segundo, no primeiro pré, no segundo molar desse lado aqui. Por quê? Porque são dentes adjacentes ao espaço protético. Beleza? Beleza. Tudo bem, tá? Joia. Eu posso fazer uma prótese só desse lado aqui? Ó, deixa eu mudar até a cor disso aqui, peraí. Deixa eu mudar a cor disso aqui. Que fique mais visível. Eu acho que o vermelho vai ficar mais visível. Ó, agora foi tudo. Hoje o negócio tá feio aqui. Ó, eu posso fazer uma prótese só aqui, ó. Só desse lado, eu podia botar um retentor direto e fazer uma prótese desse lado, esquecer o lado de cá. Tá? Isso vocês vão encontrar, né, ao longo da vida de vocês. Isso não pode ser feito. A chance desse paciente deglutir essa prótese, aqui em São José nós tivemos um caso uns 25, 30 anos atrás, era um investigador de polícia de São José. O cara morreu com a hemovia atravessada na garganta. Você põe desse jeito, a hora que está mastigando, a prótese sai do lugar e o cara deglute a prótese. Isso trava na traqueia. Se não der tempo de chegar no hospital para fazer uma traqueostomia e tirar isso pela boca, o cara morre. Então, a prótese removível não pode ser unilateral. O dispositivo, o aparelho. Né? Bom, eu pus retenção direta aqui, retenção direta aqui. Bom, quando eu pus a retenção direta, eu determinei meus apoios. Quando eu determinei meu apoio, eu determinei o eixo em que a prótese vai rodar. Tá? Na prótese classe 1, ela afundava lá atrás e levantava aqui na frente. Vice-versa, não saía. Agora, essa prótese aqui, ela vai rodar aqui, né? Ó, nesse sentido aqui, ó. No sentido contrário. Ela roda em cima da gangorra. Só que a gangorra, ao invés de estar lateral, ela está de um lado só. Tá? Mas a prótese continua rodando em cima desse eixo. O que eu tenho que fazer para estabilizar isso? Eu crio uma perpendicular aqui, do outro lado, né? E vou buscar do lado de cá a minha retenção indireta. Estabilizar esse movimento, para impedir que a prótese faça esse movimento lateral. Quando eu faço isso, eu crio o terceiro ponto. Quando eu crio o terceiro ponto, eu crio o plano de inserção da minha prótese. Então, esse retentor que está aqui, que eu fiz gêmeos, né, ó, no pré e no molar, ele é um retentor direto quando eu puxo a prótese contra a trajetória de inserção dela. E quando a prótese tende a rodar desse lado aqui, ele impede a rotação desse lado. Ele é um retentor direto e indireto. O que muda da classe 1 para a classe 3? Alguém responde para mim aí. O raciocínio é exatamente o mesmo.
muda o posicionamento do eixo real de rotação da minha prótese. Quando eu estou planejando a prótese, eu quero neutralizar as movimentações que a prótese pode sofrer nos diversos eixos de rotação que ela sofre na boca. Então eu tenho que começar a buscar isso de uma forma inteligente para conseguir neutralizar. Classe 3, espaço intercalar. O eixo de rotação dela vai ficar unilateral, nesse caso. Né? Não tem nenhuma outra modificação. Então a prótese roda assim, né? Em cima do rebordo, ela roda no sentido lateral, no sentido vestíbulo lingual e língua vestibular. Tá? E nessa movimentação, se eu não tiver, né, essa parte da prótese do lado oposto aqui que vai neutralizar isso, a chance do cara deglutir esse aparelho é muito grande. Muito grande. Muito grande. E a deglutição disso pode levar. Aqui em São José, nós tivemos. Era um cara da polícia, cara. Foi um sufoco. Morreu. Tá? Chegou lá no pronto-socorro do hospital lá em Santana do Pio 12, com a prótese entalada no coisa. Não conseguiram ressuscitar o cara. Tá? Deu para entender esse raciocínio? Responde aí. Estão me ouvindo? Deu sim. Ajuda aí. Deu. Vamos lá. Vamos outro caso aqui. Aqui. Qual a classificação de Kennedy nesse caso? Três, modificação 2. Classe 3, modificação 2. A outra coisa que eu não lembro se eu falei com vocês, isso que está aqui no molar, essa superfície metálica que está aqui, o apoio, de vez em eu colocar só naquela casinha aqui, tá? Eu coloco na superfície oclusal do dente inteiro. Isso chama-se macro apoio. O que acontece? Quando a gente perde dentes, né, intercalar, a tendência do dente que está atrás, o último dente, é mesializar sobre aquele espaço. O dente só, a plataforma oclusal dele dá aquela inclinada e parte dele começa a ficar interferente no plano oclusal e essa parte fica mais baixa. Quando eu faço o apoio, eu nivelo o dente de novo com a prótese, para acertar a oclusão do paciente. E a esse tipo de apoio a gente chama de macro apoio. Ó. Ele cobre toda a superfície oclusal. Eu insero de novo a superfície oclusal. Na mesial, ele é mais espesso. Então eu consigo, com aquela movimentação que o dente teve para mesial, eu consigo acertar a plataforma oclusal dele aqui, ajustando a oclusão do meu paciente, o que é desejável. Então muitas vezes a gente lança a mão disso. Tá? O próprio apoio vai recuperar a plataforma oclusal. Então agora vamos pensar aqui. Ele é uma classe 3, modificação 2. Beleza. Quais dentes vão receber retenção direta? O dente adjacente ao espaço protético, dente adjacente ao espaço protético. Dente adjacente ao espaço protético, dente adjacente ao espaço protético. Matou, tá? Agora, aqui eu preciso botar um grampo aqui na frente? Não. Eu já tenho um plano de inserção que eu consigo estabilizar minha prótese. Mas aqui acontece o seguinte, vamos lá? Ó, retentor direto aqui, retentor direto aqui. Beleza. Se eu tenho o retentor direto aqui, o retentor direto aqui, eu tenho um eixo de rotação aqui. Passa aqui. A tendência dessa prótese girar no sentido vestíbulo lingual, nesse dente, chama essa báscula. Tá? Bom, vamos do outro lado? Vamos. Eu tenho um apoio aqui, outro apoio aqui no canino. Ó. Tá? E também leva a uma rotação, quando eu apertar desse lado, de rodar nesse sentido. Tá? Bom, só que o que acontece? Essa prótese a gente chama ela de multilateral. Né? Por quê? Quando ela estiver rodando do lado esquerdo, esse dispositivo aqui vai impedir que ela gire para lá. Ele funciona como retenção indireta. Quando ela estiver rodando do lado direito, o dispositivo do lado esquerdo funciona como rotação, impedir a rotação daquele lado. Né? Quando a força estiver caindo do lado direito do paciente, o lado esquerdo passa a ser retenção indireta. Quando a força estiver caindo do lado esquerdo do paciente, o lado direito funciona como retenção indireta. Quando eu traciono a prótese para cima, todos eles funcionam como retentores diretos. Direto. Tá?
Não. Quem falou não? Não, não. E aqui ainda, olha, eu tenho, né, que pensar que aqui eu tenho um eixo também, ó. Aqui eu tenho um outro eixo também, ó. Onde eu tenho apoio, a prótese pode querer bascular em cima. Eu tenho que neutralizar. Quando essa prótese está aqui, quiser rodar nesse eixo aqui, eu tenho que ter um dispositivo aqui na região anterior que impeça isso. Tá? Rodar nesse eixo aqui, ó. Tá? Eu tenho um apoio. Quando eu grudar lá atrás, pensa, estou mastigando uma bala toff lá em cima do grampo. Quando eu abrir a boca, a tendência disso é querer vir para frente. Quando ele vem para frente, isso aqui, né? Esse apoio aqui e esse apoio vão impedir. Tá? Então, na realidade, o raciocínio não muda nunca. Não muda nunca. O que a gente tem que fazer, planejar, o que, que é? É alocar, né? É colocar na posição os dispositivos que vão neutralizar as forças que o aparelho vai sofrer dentro da boca. Como é que você vai treinar isso? Só tem um jeito, meu, fazendo. Né? Memorizando a classificação de Kennedy, tem outras classificações, né? Mas a gente falou para vocês, se você souber a de Kennedy, ela é universalmente aceita. Em qualquer lugar do mundo que você for, você falar de Kennedy com Applegate, todo mundo sabe o que você está falando. Tá? Um técnico de laboratório, em qualquer lugar do mundo. Não conheço alguém que fala, ah, não, aqui ninguém sabe o que é classificação de Kennedy. Ficou mundialmente aceita. Talvez não seja a melhor classificação. Tá? Ela ainda é incompleta. Funciona desse jeito. Bom, dito isso, o que acontece? A partir de agora, cara, tudo é alocar, né? Tudo é colocar as coisas em posição e tentar planejar. Lógico, quem nunca fez, isso junta um volume de coisas na cabeça que é terrível. Eu tenho apanhado sobremaneira essas aulas, porque essas aulas a gente faz presencialmente. Você vai na lousa, você chama um aluno, desenha, brinca, né? É muito mais fácil. Fazer com essas canetinhas que tem aqui, a gente toma um baile, né? Vocês estão acompanhando o baile que a gente toma. Mas a ideia é esse o raciocínio. Eu queria saber de vocês agora o seguinte: alguém não pegou esse raciocínio, não entendeu o porquê que está fazendo isso? Também é comum, porque é uma série de conceitos que a gente não lida normalmente, é física isso aqui. Né? E se for levar para o lado da física e for enfeitar o pavão, eu acho que fica mais difícil de entender. Na realidade, quando eu vou fazer um planejamento removível, vou reforçar o raciocínio. O que eu preciso? Classificar o arco. Uma vez classificado o arco, determinar aonde eu vou colocar a retenção direta. Quando eu determino a retenção direta, eu estou determinando aonde a prótese gira, aonde a prótese roda. Eixo real de rotação. Ela pode ter um ou mais eixos de rotação. E vou ter que dispor as minhas retenções indiretas no sentido de neutralizar ou de estabilizar essas rotações, para que a prótese não saia da boca. A partir daí é jogo de quebra-cabeça. É jogo de quebra-cabeça. Eu brinco, eu, Albano, Vicente, os professores de prótese de maneira geral. Se eu uso esse grampo aqui ou quero usar um outro desenho de grampo, não tem grampo certo, grampo errado. Muitas vezes o cara fica falando para o aluno, dente tal, você usa o grampo tal. Bobagem. Você precisa estabilizar. O desenho que for é o de menos. Não tem problema. Ah, mas se eu não usar esse grampo, está errado. Não. Eu brinco que planejamento, se você seguir esse raciocínio, não tem planejamento errado. O planejamento errado é aquele que eu vou colocar o apoio na distal do dente. Errado. Mas se eu colocar o meu retentor direto no lugar certo, com o formato, o posicionamento dele correto, não tem planejamento, desenho de removível errado. Agora, o que a norma diz, o bom senso diz? Quanto mais limpa for a minha prótese, quanto menos metal tiver na prótese, melhor. Porque esteticamente é melhor,
a propriocepção interpreta aquilo como menos agressivo. Né? Eu tenho que colocar. Aonde tem que ter, tem que ter. Não tem jeito. Eu falo, então vou fazer uma sem, porque já que quanto menos melhor, eu não ponho nenhum. Não é isso. Eu tenho que ter, mas eu tenho que ter um mínimo necessário que consiga neutralizar aquilo tudo. Isso é um planejamento legal. Deu para acompanhar o raciocínio? Eu estou aqui transpirando. Deu Olha sim. lá. Vamos lá. Né? Um outro caso aqui. O que é isso? Uma classe 3 sub 1. Né? Ó, quais são os dentes que devem ter retenção direta? Dente adjacente ao espaço protector. Então, esse deve ter retenção direta. Está aqui um grampo em T com um braço de oposição aqui. Um circunferencial aqui. Um grampo em T aqui também. Oposição aqui e um circunferencial aqui. Direta, 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 direta. Bom, tem um eixo de rotação aqui, certo? E tem um outro eixo de rotação aqui, certo? Quando a prótese tende a rodar para cá, isso aqui age como retentor indireto. Quando a prótese tende a rodar para cá, né? A gente vai conversar na aula de DTM hoje os contatos interoclusais. Aí você vai entender por que a prótese roda para um lado e roda para o outro, né? Como é que é feito o contato dos dentes antagonistas? Vestibular do inferior contra a palatina do superior. Então, as resultantes de forças podem ser paralateral, né? Na segunda aula eu volto aqui, ó. Na aula de DTM eu volto para cá. Então, quando isso tende a rodar para cá, isso age como retenção indireta. Quando isso tende a rodar para cá, isso aqui age como retenção indireta. Quando eu puxo a prótese, né, no sentido de sacar a prótese, todos eles acham no sentido de retenção indireta. Esse conector maior aqui, ó, esse conector maior é muito usado. Chama cinta plana ou strap. S-T-R-A-P. Strap. Né? Por que ele é usado? Quanto mais largo for o conector, mais estreito ele pode ser. Lembra da flexibilização lá, da resistência que nós conversamos na fixa? Aqui vale também. Eu consigo esparramar, a propriocepção não percebe ele no palato. Se eu for fazer uma barra única aqui, ó, passando uma barra daqui, passando lá, vindo unindo tudo isso aqui, eu tenho que fazer essa barra bem espessa. Eu tenho que fazer essa barra bem espessa. E a língua do paciente fica passando no lugar, o paciente fica querendo tirar a prótese. Então, em classe 3, a gente usa esse conector maior, é uma cinta, a gente chama de cinta plana. Ele pega todo o palato, ele é bem largo e bem fininho, é uma lâmina mesmo. E fica justaposto ao palato do paciente. Então, ele é todo corrugadinho ainda, ó. Se você ver, ele não é totalmente polido, brilhante. Ele é corrugado. O protético deixa isso como se fosse jateado. Exatamente para imitar rugosidades palatinas e o paciente sentir isso menos. Fica menos incomodado quando isso aqui está corrugado. Tá? Se você olhar aqui, ó, ele é despolido. Ele está polido, mas ele é turduquinha. Né? Imitando a rugosidade palatina. Tá? Dúvidas em relação a isso? Todo planejamento agora é repetição do que nós estamos falando. Nós vamos falar outros casos, mas vai repetindo o raciocínio. Marcar o retentor direto, achar os eixos reais de rotação. Né? Ó, aqui ainda tem esse eixo de rotação, né? Ó. Opa! Esse eixo de rotação e esse eixo de rotação. Essas próteses tipo classe 3, a gente chama elas de multilateral. Né? Porque ela tem vários eixos de rotação. Ela pode rodar para cá, rodar para lá. Né? Mas você tem mais chances de estabilizar. Né? Você tem mais dente para segurar. Mas você tem mais eixos para ela rodar também. Tá? Ó, ela na boca. Isso que está aqui, ó, tem que ficar bem justaposto, bem justaposto. Se ficar um buraquinho aqui, um vãozinho aqui, ó, né, começa a entrar resíduo alimentar ali dentro, o cara não consegue usar. Então tem que estar bem colocadinho. Por isso da importância da moldagem bem feita. Se você moldar o paciente, um material mais ou menos,
o laboratório fizer uma coisa mais ou menos, que vai ficar mais ou menos. Tá? A hora que o paciente comer, né, vai formar o bolo alimentar que vai entrar naquele lugar. Ó, ninguém aguenta, né? Num churrasco que entra um fiapinho no coelho, a gente já fica doido. Você imagina, você põe uma colherada de arroz, ela some dentro da boca porque entrou no vão da prótese. Fica um negócio terrível. Né? Então, todo mundo fala mal da Removive, né? Os dentistas, não, é uma prótese de segunda. Não é. Agora, ela passa a ser porque os colegas não fazem a prótese removível do jeito que ela deve ser. E se eu provar a minha armação, fiz com todo carinho, todo cuidado. Provei a minha armação, ficou com espaço. Repita a operação. Manda de novo para o laboratório. E isso o laboratório tem que repetir sem custos. Tá? Agora, se você mandar um modelo para o laboratório, o cara falar, seu modelo está meia boca. Fala, não, pode fazer. Se tiver que repetir, você vai pagar de novo. Tá? Tem que ser de comum acordo entre o laboratório e o profissional. Porque o dentista tem a tendência de empurrar a prótese removível para o técnico de laboratório. Ele que vai fazer tudo, ele que... Não, o planejamento, o modelo tem que estar bem feitinho e o planejamento bem executado. E o protético simplesmente vai executar aquilo que foi determinado pelo dentista. Agora, quando o protético aceita o modelo, fala, não, o modelo está bom. Ele também tem que ter todos os critérios dos passos laboratoriais dele. Se a armação veio desadaptada, meu amigo, eu te mandei o melhor modelo do mundo. Tudo planejadinho. Deu errado, você vai fazer de novo. Tá? Agora, essa relação entre dentista e protético talvez seja mais desgastante na odontologia. Maior do que dentista e paciente. Quando o protético acerta, o dentista não conta que foi ele, o protético que fez certo. Quando o protético erra, a culpa é do protético. Na realidade, as coisas não são assim. Se você mandou, você pode exigir do protético que faça da forma. Quem coordena a ação, quem comanda a ação é o dentista. Ele não pode estabelecer responsabilidade em relação a isso. Né? E isso é terrível. Isso é terrível, porque as brigas entre colegas e protéticos são as mais variadas possíveis. Vamos lá? Um outro caso. Olha como é que repete. Classe 3, sub 1. Tá? Dente adjacente ao espaço protético, dente adjacente ao espaço protético. Dente adjacente ao espaço protético, dente adjacente ao espaço protético. Perfeito. Tá? O que eu tenho? Tenho um eixo de rotação aqui. Tem um eixo de rotação aqui. Outro eixo de rotação aqui, unindo. O que eu estou fazendo? Unindo os apoios. Tá? O outro eixo de rotação aqui. Na prótese tende a rodar para cá. Esse aqui segura a trolha, né? Porque esse aqui vai querer fazer, esse aqui não, o lado direito não deixa. E vice-versa. Quando esse tende a rodar para cá, o outro impede. Quando tende a rodar para frente, aquele impede. Quando tende a rodar para cá, o outro impede. Né? Vai repetindo. Apesar de eu repetir o raciocínio, o desenho dos grampos não são os mesmos. O desenho dos grampos não são os mesmos. Ora eu faço uma coisa, ora eu faço outra, sem problema. Buscando o quê? Tornar a prótese o mais leve possível, o mais limpa possível, para não ficar difícil para o uso do paciente. Um outro caso. Bom, classe 3 sub 2, né? Tem 2 espaços. Né? O que eu preciso? Eu preciso botar retenção direta em tudo? Não. Eu faço como se fosse uma mesa. Ó, retenção direta aqui, retenção direta aqui, retenção direta aqui, retenção direta aqui. Esse dente do meio serve como um apoio intermediário. Não precisa ter grampo aqui. Você já viu o pezinho de mocho na clínica? Quantas rodinhas tem no pezinho de mocho? Mocho que tem 5. Quanto maior o número de apoios, mais estável fica. Um já sentou naqueles banquinhos que o baiano põe na praia, né? Que é na Bahia que tem muito. Você abre o teu tripézinho, tende o couro em cima para sentar. Banquetinha com 3 pés. Menos estável do que um com 4 pés.
Agora, quando eu tenho aqui no meio, eu posso tornar isso mais limpo. Eu apoio aqui, mas não preciso pôr grampo na vestibular. Grampo aqui, grampo aqui, grampo aqui, grampo aqui. Eu fiz o quadrilátero. Eu tenho uma retenção direta, porque eu tenho uma trajetória de inserção e consigo neutralizar tudo isso com menos metal. É o mesmo caso, né? Visto de cima. Né? Aqui, não é até um, não. Esse aqui está com retenção direta. O que a gente faz às vezes? Coloca a retenção direta aqui, ó, e tira daqui. Por que eu tiro daqui? Porque aqui aparece mais o grampo. Deixa eu ver se é isso mesmo que a gente mudou. É um caso que eu acho que a gente mudou. Isso, ó. Aqui, ó, se você notar, ó, tem um braço de ação de pontas entrando aqui. Ó, nesse lugarzinho. Tá? Aqui. E aqui já não tem mais, ó. A gente trouxe a retenção para cá. Porque aqui ia aparecer, quando eu sorria, aparece muito. Então, se eu tenho, ó, ao invés de eu ter o eixo de rotação aqui, porque o apoio tá lá, eu trago ele para cá, ó. Mas eu continuo tendo 4 pezinhos. 1, 2, 3, 4. E o desenho está diferente. Olha esse dente aqui, esse grampo que desenho diferente, ó. O braço de oposição veio por vestibular. O grampo de retenção veio por lingual. Por quê? Porque o dente está ligeiramente inclinado. Aonde eu tenho mais retenção é nessa região aqui. Então, o desenho do grampo não importa. O que importa é a estabilidade que o aparelho vai ter. Tá dando para acompanhar o raciocínio? Acabando. Sim. Sim, sim. Olha lá. Um outro caso aqui. Agora aqui é uma classe. Que classe que é essa? Qual a classificação de química do arco? Classe 4? Esse dente, que dente que é? Classe 3. Ah, tá. Pessoal, ó, né? O que acontece? Se eu for colocar retenção direta aqui, vai ficar um negócio desgraçado e feio. Né? Concorda comigo? Vai ficar um negócio. Né? O que a gente fez? Ó, determinei a retenção de apoio aqui e apoio aqui, para ela não balangar. E trouxe a retenção direta para trás. Ó. Pus um retentor direto aqui, um retentor direto aqui, um retentor direto aqui. 1, 2, 3, 4. Não, visto a prótese, ela desce nessa posição. Tá? E impede uma área pequenininha, eu impeço isso. E limpo lá na região anterior, para ficar esteticamente mais aceitável. Na realidade, o princípio que rege é o mesmo, mas eu posso jogar com o raciocínio para ir alocando os meus dispositivos. A outra classe 3, aí, ó. Classe 3 sub 1. Né, ó. Retentor direto, retentor direto. Retentor direto, retentor direto. Retenção indireta, retenção indireta. Nesse movimento de rotação aqui, ó, isso vai estabilizar para a prótese não sair, junto com isso aqui. Né? Então, ela impede. Na realidade, se você levar a termo mesmo, isso aqui está aqui, né? Essa retenção indireta, seria até desnecessário. Eu podia cortar aqui, passar só uma coisinha para ficar mais limpo. Porque esse grampo que está aqui, esse grampo que está aqui, no movimento de rotação anterior, para mesial, impede, já age como retenção indireta. Colocar isso aqui é excesso de zelo. Provavelmente, né? Provavelmente esse paciente já tinha uma prótese e tinha uma queixa, né? De que a prótese rodava nesse sentido. Então a gente vai ter que ouvir o paciente, né? A anamnese é fundamental. E esse aqui, qual a classificação? Povo do meu Brasil. 3. Classe 3, Classe 3, sub 1. sub 1.
Tá? Porque se ele não tivesse o centralzão aqui, ele seria uma classe 4. Ele tem o central, ele tem 2 espaços protéticos que não cruzam a linha mediana. Tá? Eu tinha falado do conector. Olha aqui, ó, é um outro desenho de conector. Né? Quando eu uso o chapeadão aqui inteiro, eu consigo fazer isso aqui bem mais estreito. Esse tipo de... que é barra dupla palatina, uma barra anterior e uma barra posterior. É muito usado também. Tá? Agora, quando é uma classe 3, fica mais fácil do protético desenhar isso, né? Dele inserar. Ele pega daqui para cá e faz o chapeadão acompanhando tudo aquilo. De acomodar bem encostadinho. Tá? Esse tipo de conector o paciente reclama mais. Professor, Mas não. volta a imagem ali, por favor. Volto. Esse é apoio no incisivo central? Aqui, É. isso. É um apoio no símbolo do central. Tá? É. Agora você invade a mesial e invade a distal. Eu fiz essa superfície paralela a ela aqui, ó. A prótese tem o movimento friccional de entrada. Chama planos guia. Na aula de delineadores... Isso não vai ficar aparecendo muito? Fica. Aquilo que nós falamos no começo da coisa. O metal aparece. Você nunca fale para o seu paciente que o metal não vai aparecer. Você tenta esconder o máximo possível. Tem certas coisas que são indispensáveis de você colocar. Para evitar o movimento de rotação da prótese, você precisa lançar mão daquilo. Aparece. Tá? Essa é uma desvantagem da prótese parcial removível. E o dentista tem que ser claro com o paciente. Aparece metal? Aparece metal. Só que quando eu ponho isso aqui paralelo a isso aqui, ele entra como se fosse uma gavetinha. Eu adianto um pouquinho a montagem desse dente na frente daquilo, tentando esconder aquele metal. Dá para fazer. Tá? Vou botar a retenção. Essa retenção que tem aqui, ao invés de eu botar grampo lá na ponta, a retenção entra por fricção. E vai entrar raspando no dente e segura, né? Por atrito. Né? Eu torno essa super